principal objetivo desse vídeo, né, é falar da definição de corrente ou de resistência elétrica, né? Falar da definição de corrente elétrica, resistência elétrica, tá? A definição de corrente elétrica é o movimento uniforme, tá, dos elétrons, tá? Isso é uma definição de corrente elétrica, né? Nos metais, tá? Quanto menor for a oposição à passagem da corrente, tá? Melhor será esse condutor. Quanto maior for essa oposição à passagem da corrente elétrica, a esses movimentos dos elétrons, maior vai ser a resistência nesses metais, tá bom? Dentre os metais mais usados, né, para a passagem da corrente elétrica, para o movimento dos elétrons, né, o mais usado hoje em dia é o cobre, né? É um dos melhores em relação a custo-benefício, preço, né, do cobre, se nós compararmos ao ouro e à prata, né, que são metais bons condutores também. O cobre a gente consegue comprar com uma certa dificuldade, mas consegue. Sem contar que tem gente que, se nós compararmos o preço do cobre, prata e ouro, né, tá muito abaixo o preço do cobre. E tem gente que ainda prefere comprar material ruim, uma mistura de alumínio com cobre, alucobre ou alumínio cobreado, né, que seria um alumínio pintado de cobre, justamente achando que está economizando, né. Para o cliente que não conhece muito bem, né, os conceitos da eletricidade, ele não sabe o que vai acontecer na instalação dele no futuro. Eu já tive que consertar instalações elétricas que a pessoa economizou uma fortuna no início e depois que as contas começaram a chegar, cada mês tinha um valor diferente de conta de energia elétrica, tá? Porque materiais ruins que impediam o movimento dos elétrons, fios e cabos que serviam como resistência elétrica no circuito, na instalação, mas o cliente não fazia ideia, porque tem muitos clientes que diz a seguinte frase, é muito comum: o importante é que funcione. Funcionou para o cliente e está tudo certo. Mas quem conhece os conceitos da eletricidade sabe que não é assim que a banda toca. Definição de resistência elétrica, tá? Quais os materiais mais comuns? Carbono, metal ou semicondutor? O que é resistência? Como é que eu posso definir resistência? É a oposição tida por um condutor à passagem da corrente elétrica, tá? Quanto maior essa oposição à passagem da corrente elétrica, esse material melhor será para ser usado, né, como uma resistência elétrica, né? Uma vez que ele se opõe, tá, ele vai causar resistência à passagem dos elétrons naquele circuito elétrico. Para falar de definição de resistência, né, nada melhor do que resistências. Muita gente ouve falar, mas não sabe que tem na casa. Muita gente usa todo dia, né? As mulheres normalmente, né, usam uma chapinha dessa, não sabe que aqui dentro tem resistências em filamentos, né, ou em taruguinhos, parecido com isso aqui, ó, aqui dentro, tá? Ou em filamentos assim, parecendo molinhas de caderno, né, que fica mais visível nessa aqui. Aqui dentro também tem resistência. E essa aqui, olha o tamanho dessa, né, em comparação com as outras, tá? Esse material foi construído aqui, tá? Ele se opõe, né? Esse material se opõe à passagem da corrente elétrica. Por isso que ele é uma excelente resistência nesse equipamento, tá? De um lado tem um condutor, do outro tem outro condutor e os elementos, né? Os elétrons deveriam passar com facilidade aqui se fosse um material condutor de energia. Condutor de fácil condução de energia. Ele é condutor, mas eu falo de fácil condução. Então ele foi trabalhado, esse material foi trabalhado para
impedir ou dificultar, né? O que seria a expressão mais clara, porque se impedisse não ia passar nada, tá? Ele dificulta a passagem do elétron, causando atrito nos elétrons, fazendo com que eles venham a se aquecer em toda a extremidade aqui, ó, desse espiral. Esses elétrons vão se aquecer, aquecendo tudo isso aqui, ó, ficando como brasa, tá bom? Então esse material aqui é o material que dificulta a passagem da corrente elétrica. Eu estou falando daquele que dificulta, esse aqui também dificulta, tá? Se está construído como resistência, certamente ele dificulta a passagem da corrente elétrica. Se o filamento aqui, vamos imaginar que esses filamentos aqui fosse cobre, tá? Existe resistência no cobre? Existe, mas são inúmeras vezes menores, né, do que a resistência que teria ou que tem aqui no filamento desse material, tá? Que muitas vezes pode ser carbono, muitas vezes pode ser metal, muitas vezes pode ser um outro filamento qualquer, né? Desde que seja trabalhado ou que seja um material que se opõe à passagem da corrente elétrica, tá? A finalidade nós sabemos, né? Para que nós usamos uma resistência, né? Aquecer, tá? Chapinha, ferro de solda, fogão elétrico, a construção da resistência para aquecer o equipamento. Nesse caso aqui nós temos aqui a chapinha, né? O ferro de solda, fogão elétrico. E esse aqui aquecer a água dentro do chuveiro ou dentro da torneira elétrica, tá? Ela foi construída para essa finalidade, né? Ela fica incandescente dentro da água, transferindo o calor para a água ao ponto de que, dependendo da temperatura do ambiente, tá, e do modelo do chuveiro, essa água venha ferver dentro do chuveiro ali, tá? Dependendo também de em qual temperatura você está usando ali no circuito do seu equipamento, seja ele um chuveiro, seja ele uma torneira, seja ele um ferro de solda. Uma resistência consiste no material com uma certa resistência elétrica. Por exemplo, carbono, metal ou semicondutor. Esse era o principal objetivo do vídeo. Visitem nossos canais no YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas? Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.